São 23 horas. Você apaga a luz. O travesseiro é macio, a cama está na temperatura certa, o dia foi longo. Seu corpo está exausto. E então começa a reunião de amanhã, a conta que vence sexta, a resposta que você ainda não deu, a palavra que disse e não deveria ter dito, o barulho do ventilador, a posição do travesseiro, a reunião de amanhã de novo. Você vira para o lado, fecha os olhos com mais força, tenta respirar fundo. A mente continua, não em pânico, não em desespero, só acelerada, como um motor que não desliga mesmo depois que você desligou o carro. O veículo parou, o motor não. Você espera, tenta não pensar, tenta pensar em outra coisa, tenta focar na respiração. A mente resiste, continua girando no mesmo ritmo, com a mesma insistência, como se não tivesse recebido nenhum aviso de que o dia acabou. E você pensa, por que meu cérebro não consegue simplesmente parar? Você não está fazendo nada de errado, não faltou esforço, não faltou boa vontade. Você tentou a respiração, tentou o chá, tentou contar, tentou não pensar. E ainda assim a mente continua, como se tivesse uma agenda própria, independente da sua vontade. A boa notícia é que existe uma razão específica para isso acontecer. Não é fraqueza, não é ansiedade sem solução. É um mecanismo fisiológico que, depois dos 55, precisa de um suporte que antes não precisava. E esse suporte pode ser dado de forma simples, natural, com algo que provavelmente você já tem em casa. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina. E entender esse mecanismo é o que muda tudo. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a maioria das pessoas com mente acelerada à noite não tem um problema de ansiedade, tem um problema de transição. O cérebro não aprendeu a sair do modo de alerta porque nunca recebeu o sinal certo para isso. E esse sinal pode ser dado de forma simples, natural, esta noite. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que acontece no cérebro quando ele não consegue desacelerar, os 3 mecanismos que a maioria desconhece e o ingrediente que muitos estão usando para fornecer o sinal que estava faltando. Fique até o final. O terceiro mecanismo é o que conecta tudo e é o que explica por que isso funciona especialmente bem para pessoas acima de 55. O sono funciona como uma faxina noturna do cérebro. Imagina assim, durante o dia o cérebro acumula decisões, informações, conversas, preocupações. Tudo vai se depositando, camada por camada, ao longo das horas. À noite, durante o sono profundo, o cérebro faz a limpeza desse acúmulo, consolida o que importa, descarta o que não serve, restaura o que foi gasto. Mas essa faxina tem uma condição indispensável. Ela só começa depois que o cérebro desliga o modo de vigilância. É como uma equipe de limpeza que só entra no escritório depois que todo mundo foi embora. Enquanto alguém ainda está lá dentro, uma luz acesa, um computador ligado, qualquer sinal de atividade, a equipe espera do lado de fora, não por descuido, por protocolo. E o problema, depois dos 55, é que o cérebro tem cada vez mais dificuldade de mandar todo mundo embora, de sinalizar internamente que o expediente encerrou, que não há mais nada a monitorar, que é seguro pausar. O que muda no sono após os 55 não é apenas a profundidade, é a arquitetura completa. Os ciclos de sono encurtam.
O sono leve ocupa mais espaço dentro da noite. A fase de transição entre a vigília e o sono profundo, que aos 30 durava alguns minutos, pode levar 1 hora ou mais. Qualquer estímulo, um pensamento, um barulho ao fundo, uma preocupação que parecia resolvida, é suficiente para manter o cérebro no nível errado de ativação. A maioria das soluções que as pessoas tentam age no corpo. O chá quente relaxa os músculos. O banho morno regula a temperatura corporal. A melatonina sinaliza o relógio biológico. Todas têm algum efeito, são válidas, mas nenhuma delas age diretamente no estado de ativação do cérebro, no ruído mental que não para mesmo quando o corpo quer descansar. Para isso, é preciso agir em outro nível. É aí que entra o ingrediente de hoje. Me conta nos comentários. Você também sente essa mente acelerada quando deita? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Encontrei um padrão que aparece repetidamente em pessoas acima de 55 que finalmente conseguem silenciar a mente acelerada à noite. Todas elas, de formas diferentes, descobriram como fornecer ao cérebro o material de que ele precisa para produzir seus próprios sinais de descanso. E é exatamente isso que vou mostrar a você agora. O ingrediente é o mel cru, especificamente uma colher de chá de mel cru consumida entre 30 e 40 minutos antes de deitar. À primeira vista, isso parece contraintuitivo. Açúcar antes de dormir? A maioria das orientações aponta na direção contrária, mas o mel cru não funciona como açúcar refinado no contexto do sono. E entender por quê é o que faz a diferença entre usá-lo como sobremesa e usá-lo como ferramenta noturna. O cérebro consome glicose para funcionar. À noite, quando os estoques de energia no fígado estão baixos, o que é comum após o jantar, especialmente em pessoas acima de 55 que jantam mais cedo ou que reduziram carboidratos na tentativa de dormir melhor, o cérebro pode interpretar essa queda como um sinal de escassez. E escassez para o cérebro primitivo é sinônimo de alerta. O motor continua ligado não porque há um problema real, mas porque o cérebro está fazendo o que foi programado para fazer: monitorar os recursos disponíveis. Está em modo de vigília metabólica, varrendo o ambiente interno em busca de sinais de que tudo está bem. E enquanto os sinais de tudo bem não chegam, o modo de vigilância permanece ativo. O mel cru, em quantidade pequena e precisa, resolve exatamente esse problema. O fígado armazena uma reserva modesta de energia. O cérebro recebe o sinal de que os recursos estão garantidos para a noite, e o modo de vigilância pode finalmente começar a ceder. Mas esse é apenas o primeiro mecanismo. Existem outros dois e cada um age de forma diferente no mesmo sistema. Marcos tinha 67 anos, era contador aposentado de Curitiba e descrevia o problema com uma clareza que só alguém que viveu isso por anos consegue. Eu sei exatamente quando começa. Apago a luz, fecho os olhos e em 30 segundos a cabeça liga. Não é preocupação grande, é tudo ao mesmo tempo. Coisas pequenas, coisas antigas, coisas que não têm solução. Fica girando. Isso durava entre 1 hora e 1 hora e meia toda noite. Ele adormecia, mas já era passada a meia-noite. Acordava às 6 e fazia as contas. Pouco mais de 5 horas, quando conseguia dormir sem acordar no meio. Vou mostrar o que mudou para o Marcos, mas antes preciso explicar os dois mecanismos restantes, porque é entendendo os três juntos que tudo faz sentido.
O fígado funciona como o tanque de reserva do cérebro durante o sono. Durante a noite, enquanto você não se alimenta por horas seguidas, é o glicogênio hepático que mantém o fornecimento de energia estável para o cérebro. Quando esse tanque está insuficientemente abastecido no momento em que você deita, o organismo pode ativar mecanismos de alerta metabólico. Esses mecanismos aumentam o estado de vigilância, não por escolha consciente, mas como resposta automática do sistema nervoso ao que ele interpreta como uma possível escassez noturna. Pesquisas sobre o metabolismo durante o sono sugerem que essa instabilidade energética noturna é mais frequente após os 55, especialmente em pessoas que jantam antes das 19 horas ou que reduziram a ingestão de carboidratos. A ironia é que a própria tentativa de comer menos à noite, em busca de um sono mais leve, pode estar contribuindo para a mente acelerada. O cérebro, interpretando a queda de energia como alerta, mantém o modo de vigilância ativo justamente no momento em que a pessoa mais quer que ele desligue. O mel cru, ao contrário do açúcar refinado e do mel processado industrialmente, contém frutose em uma forma que o fígado processa de maneira lenta e gradual ao longo de várias horas. Não é um pico rápido de energia seguido de queda abrupta, é um abastecimento contínuo e estável, que se estende pelas horas de sono. Isso significa que o fígado mantém sua reserva durante toda a noite, sem as oscilações que ativam os mecanismos de alerta. Uma colher de chá, não de sopa, é a quantidade que permite esse abastecimento sem sobrecarregar o metabolismo noturno. Mais do que isso, não potencializa o efeito. Pode, na verdade, interferir, mas o sono não responde de forma isolada. O que acontece a seguir é o que poucos especialistas explicam. O mel cru contém triptofano, o aminoácido precursor da serotonina, que por sua vez é o precursor da melatonina endógena. Em pequenas quantidades e consumido sem competição com outros aminoácidos de uma refeição completa, o triptofano do mel percorre um caminho mais direto até o cérebro. Lá, favorece a produção de serotonina, o neurotransmissor que regula não apenas o humor, mas também a ruminação mental, aquele pensamento circular que não para, a lista que continua girando mesmo depois que você decidiu parar de pensar nela, o diálogo interno que não encontra um ponto final. Estudos sobre triptofano alimentar e qualidade do sono sugerem que fontes pequenas e de absorção facilitada, consumidas de forma isolada, têm melhor aproveitamento pelo cérebro do que doses maiores ingeridas junto a refeições completas. É por isso que uma colher de mel puro, diretamente na colher, 30 a 40 minutos antes de dormir, produz efeito diferente de qualquer quantidade misturada ao jantar ou dissolvida em leite quente. Há um segundo aspecto nesse mecanismo que é frequentemente ignorado. A serotonina produzida por esse caminho é o material bruto que o cérebro usa para fabricar melatonina endógena, a melatonina que o próprio corpo produz, não a suplementada de fora, que chega em quantidade fixa e perde efeito com o tempo. A melatonina endógena é modulada pelo ritmo natural do cérebro, liberada no momento certo, na quantidade certa, de acordo com os sinais internos que o próprio organismo lê. Quando o cérebro tem triptofano disponível no momento certo, ele fabrica mais serotonina. Com mais serotonina, fabrica mais melatonina. E com melatonina endógena em níveis adequados, a transição para o sono, aquela passagem difícil que a mente acelerada interrompe, acontece com menos resistência. Antes de continuar, e porque o que vem a seguir é relevante para qualquer decisão que você tome, preciso pausar aqui. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas.
Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, o efeito vai além de uma noite melhor. Os dois primeiros mecanismos agem na mesma noite. O abastecimento hepático estabiliza o modo de alerta metabólico. O triptofano ativa o caminho da serotonina e da melatonina endógena. O resultado imediato, para quem responde bem, é uma redução na intensidade da mente acelerada. Os pensamentos continuam chegando, mas parecem menos urgentes, menos difíceis de soltar, como se tivessem perdido parte da sua carga. O terceiro mecanismo é diferente. Ele não age em uma noite, age em semanas. Com o abastecimento noturno estabilizado e a via da serotonina regularmente ativada, o cérebro começa a recalibrar o que espera da transição noite-sono. O estado de alerta que estava cronicamente elevado, não por ansiedade patológica, mas por um padrão metabólico e neurológico estabelecido ao longo de meses ou anos, começa gradualmente a se reorganizar. O cérebro é um órgão que aprende por repetição. Se todas as noites, durante semanas ou meses, a transição para o sono foi difícil e perturbada, o cérebro passa a antecipar essa dificuldade. Começa a preparar o estado de alerta antes mesmo de você deitar, como um sistema de segurança que aciona antes do evento, porque já aprendeu que o evento está chegando. É o que algumas pessoas descrevem como medo da cama, uma tensão que começa ainda de tarde, uma antecipação de que a noite vai ser difícil. Evidências sobre ritmos circadianos e nutrição noturna sugerem que intervenções pequenas e consistentes têm impacto cumulativo sobre esse padrão aprendido. Com repetição, o cérebro começa a associar o ritual noturno com a chegada do repouso. A transição fica progressivamente mais fácil, não porque algo foi forçado, mas porque o cérebro aprendeu pela experiência repetida que a noite é segura, que os recursos estão garantidos, que não há nada mais a monitorar até amanhã. A pesquisa sobre mel e sono ainda é uma área em desenvolvimento e é importante ser honesta sobre isso. As linhas de evidência mais consolidadas investigam dois ângulos: o impacto da regulação glicêmica noturna sobre a qualidade do sono em adultos mais velhos e o papel do triptofano alimentar sobre os níveis de serotonina e o início do sono. Uma terceira área mais recente examina compostos bioativos únicos do mel cru, enzimas, antioxidantes e compostos fenólicos, que não sobrevivem ao processamento industrial, e seus possíveis efeitos sobre marcadores inflamatórios associados à qualidade do sono em adultos acima de 50. As pesquisas ainda não são conclusivas o suficiente para afirmações absolutas. O que é consistente na literatura é que intervenções nutricionais noturnas simples, quando bem direcionadas, têm efeito mensurável sobre o tempo de início do sono e o número de despertares noturnos em adultos mais velhos. Uma nuance importante: o mel cru funciona melhor para pessoas cujo problema principal é a dificuldade de iniciar o sono por agitação mental. Não é uma solução para insônia estrutural causada por apneia, síndrome das pernas inquietas ou outros distúrbios diagnosticáveis. Se você suspeita de alguma dessas condições, a conversa com um especialista vem antes de qualquer intervenção nutricional. Esta noite, separe uma colher de chá de mel cru, não de sopa, de chá. O mel cru é o mel que não foi aquecido acima de 40 graus e não passou por filtração industrial.
Costuma ter textura mais densa, às vezes cristalizada, com cor mais escura do que o mel comum de supermercado. Consuma puro, diretamente na colher, entre 30 e 40 minutos antes de deitar. Não misture em chá quente. O calor degrada os compostos ativos que tornam o mel cru diferente do mel processado. Não aumente a quantidade acreditando que mais é melhor. A dose pequena é parte do mecanismo. Depois de consumir, evite comer qualquer outra coisa antes de dormir. Para saber se está funcionando para você, observe não a velocidade com que adormece na primeira noite, mas a intensidade da mente acelerada. Se os pensamentos parecem menos urgentes, menos difíceis de soltar, esse é o primeiro sinal de que o mecanismo está ativo. Algumas pessoas relatam mudança perceptível nas primeiras 3 noites. Outras levam 1 a 2 semanas para notar diferença consistente. Se você usa medicamento para controle glicêmico ou tem diabetes, converse com seu médico antes de incluir mel na rotina noturna, mesmo em quantidade pequena. Voltando ao Marcos. No inverno do ano anterior, o padrão dele havia piorado. Ele passou a jantar mais cedo para não sentir peso à noite e as horas de mente acelerada se estenderam. 1h30 virou 2, às vezes 3. Ele desenvolveu o que chamou de medo da cama, uma antecipação ansiosa, ainda de tarde, do que estava por vir. Tentou melatonina, ajudou no sono mais tarde, mas não na mente acelerada no início da noite. Tentou chá de camomila. O ritual relaxava o corpo, mas a mente continuava no mesmo ritmo. Depois de começar com mel cru, nas primeiras 3 noites, Marcos não notou diferença no tempo para adormecer, mas notou algo diferente. Os pensamentos ainda estavam lá, mas pareciam menos insistentes. Como se tivessem menos urgência, ele descreveu. Eles vinham, eu notava, e passavam com mais facilidade. Na segunda semana, o tempo para adormecer reduziu de forma consistente. Ele ainda tinha noites difíceis, especialmente após dias de muito estresse. Mas o padrão havia mudado. A mente acelerada deixou de ser inevitável e passou a ser ocasional. Imagine a primeira noite em que você experimenta isso. Talvez não seja diferente das outras. O cérebro leva tempo para recalibrar, mas muitos relatam que já na primeira semana algo muda na intensidade, não na ausência dos pensamentos, mas na forma como eles chegam, menos urgentes, mais fáceis de deixar passar, como se o volume tivesse sido baixado alguns graus. Na primeira semana, o padrão começa a se consolidar. O tempo de transição entre deitar e adormecer tende a encurtar. As noites não são perfeitas, mas a mente acelerada começa a perder a consistência que tinha antes. Começa a aparecer algumas noites, não todas. No primeiro mês de uso regular, o que costuma mudar não é apenas a velocidade para adormecer, é a forma como você chega à cama. A antecipação ansiosa começa a ceder. A cama deixa de ser um lugar de disputa entre o corpo que quer descansar e a mente que não coopera, e começa a se tornar de novo um lugar de descanso. Porque o cérebro, com consistência, aprendeu que a noite é segura. Não é linear. Haverá noites difíceis, especialmente após dias de muito estresse ou mudanças na rotina. Mas o padrão, para quem mantém a consistência, é de melhora progressiva. Pequena, real, construída noite a noite. Tudo começa com uma colher de chá, esta noite. Testa o mel cru por 7 noites seguidas e volta aqui me contar o que mudou. Não a velocidade para adormecer, a intensidade da mente acelerada. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece deitar e sentir o silêncio chegar. Não conformado com o barulho da própria cabeça, mas realmente em paz. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires.
Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.